Panorama do mercado com abas, as principais notícias do dia 28 de julho, terça-feira. Começamos com a queda nas bolsas asiáticas. Kospi caiu 10,8% agora nesta terça-feira. Samsung queda de 13,4%, SK Hynix 14,7% e o Nikkei no Japão 3,95%. Há um grande temor de financiamento circular em inteligência artificial e o avanço dos chineses sobre memória e sobre litografia DUV. São assuntos incríveis para serem comentados aqui e eu pretendo fazer essa abordagem, porque dificilmente aqui no Brasil nós teremos algum noticiário cobrindo isso, pelo menos nos próximos dias. O que está acontecendo na China é um negócio muito interessante, porque esse capitalismo de Estado faz com que o governo participe ativamente dos planos tecnológicos de liderança na inteligência artificial. Então, na segunda, nós tivemos o IPO da CXMT, que é a Shenzhen Memory Technologies, que é uma grande fabricante de memória. Eu fiz até ontem eu fiz um videozinho de Reel para postar no Instagram e no Shorts sobre a empresa. Uma empresa que já tem 7% do market share de memória RAM e vem justamente para tentar abocanhar mais mercado dos fabricantes dominantes, que são esses asiáticos, o Samsung, SK Hynix e a Micron. E certamente essa queda representa um pouco uma consequência desse IPO e desse destaque dos chineses. E um outro ponto é a questão da empresa de litografia chinesa, que vem com um total amparo estatal, um fundo estatal que está por trás dessa empresa e que vem para tentar eliminar a dependência dos chineses com relação aos semicondutores, principalmente com relação à cadeia de produção das empresas que são contratantes da ASML, que é a empresa de litografia europeia. Lembra, o que que é a litografia? É uma etapa que imprime o desenho dos circuitos no wafer de silício. Então, é uma etapa extremamente complexa. Os chineses nunca conseguiram copiar. Existem 2 tecnologias, que é a DUV, que é a Deep Ultraviolet, então seria a ultravioleta profundo, e a outra seria a Extreme Ultraviolet, que é a ultravioleta extrema. E o comprimento da onda da EUV é de 13,5 nanômetros, ao passo que na DUV é de 193. Então perceba que é menos de 10%. E isso faz com que a EUV tenha um sistema óptico de espelho. Os chineses não conseguiram ainda fazer EUV, só a ASML que consegue isso, e essa tecnologia, claro, por ser extremamente complexa, é utilizada nos GPUs de ponta e nas camadas mais complexas dos chips de ponta. Por consequência, o custo por máquina também é muito maior. E a ASML domina isso. Só que os chineses agora estão tentando entrar em DUV, que é o Deep Ultraviolet, justamente para diminuir essa dependência tecnológica. E aí você vai me perguntar: "Tá, você fez toda essa explicação, mas qual é a repercussão disso sobre os mercados?". A repercussão é o seguinte: se você tinha uma tese de que não havia concorrência chinesa e que a demanda era gigantesca, então você começa a fazer um valuation precificando um número X de GPUs que podem ser vendidos pela Nvidia, por exemplo, falando estou usando aqui a Nvidia. Aí se você tem uma empresa que agora tem a parte de litografia DUV e começa a conseguir fazer de GPUs que sejam talvez não tão, excelentes e fenomenais como o da NVIDIA, mas que já possibilite a elaboração de semicondutores em geral, que tenham algum nível de eficiência para modelos chineses que já são muito eficientes, pode ser que haja mais concorrência e pode ser que os compradores não se vejam obrigados a ficar comprando só GPU da NVIDIA, só, parte de hardware da AMD, de repente entra alguém, também da China que começa a competir por market share e todas as premissas de valuation caem por água abaixo, e é aí que entra o problema de você entrar em empresa com múltiplo muito elevado. Então, toda essa dinâmica tecnológica é importante para que você entenda como isso repercute sobre o preço dos ativos. E a cereja do bolo foi a notícia de ontem, que eu até comentei aqui no Panorama, sobre a Nvidia ter feito um amparo financeiro, uma espécie de uma garantidora, uma fiadora da OpenAI num negócio de 250 bilhões de dólares. O mercado viu isso muito mal, porque falou: "Olha, Jensen Huang, por que que você está pegando uma empresa que tem caixa líquida, imprime dinheiro, por que que você está inventando, cara, de ser fiador do Sam Altman, que é um cara que não tem ele tá desesperado, ele não consegue passar Anthropic, e você vai se meter num negócio desse por quê?". Então esse é o ceticismo do mercado, como se a leitura é como se o Jensen Huang estivesse tão desesperado por manter esse volume de vendas, que ele precisasse fazer essa fiança da OpenAI.
claro, é um valor muito elevado, a percepção de risco da Nvidia subiu muito, inclusive até o CDS dela, ou questão de inadimplência, risco de crédito da Nvidia, subiu demais justamente por esse anúncio, e o mercado viu isso como um vendor financing, né, que é o vendedor que está financiando seu próprio comprador, o que faz crescer o ceticismo. Ontem o Steve Eisman, que é um famoso investidor que foi retratado no filme Big Short, ele tem aparecido muito na CNBC, ele deu uma entrevista falando que vendeu o Google, uma posição que ele carregou por anos e anos, porque ele está muito cético sobre o que está acontecendo com a inteligência artificial e sobre esses gastos circulares. Eu, assim, eu não tenho essa visão tão pessimista não. Eu acho bastante agressivo esse tipo de manobra, uma arquitetura muito, não diria complexa, mas realmente, você começa a criar uma relação umbilical entre essas empresas, e isso transforma pelo menos da leitura do investidor, de uma ótica muito preocupante. Já que você está financiando seu próprio comprador e ainda você tem investimentos em outras empresas, você começa a investir em empresas menores que têm um potencial grande de comprar os seus próprios, chips, semicondutores. E claro, são empresas que têm potenciais interessantes também. Agora a nova empresa de um fundador da OpenAI também, que visa ao desenvolvimento seguro da inteligência artificial e numa linha de pesquisa bem diferente dos Frontier Labs. Mas a isso tudo ainda é muito opaco, então claro que o mercado, com a sua visão curto-prazista, olha para tudo isso e fala: "Não, não, não, isso aqui, essa empresa aqui, vamos comprimir os múltiplos, porque as expectativas estão extremamente exageradas". E é isso que tem acontecido, e não é só com o Nvidia, claro que a Nvidia foi agora para o centro do debate em razão desse anúncio, mas as hyperscalers também, que hoje a semana continua sendo a semana delas, começamos semana passada com o Google, mas a semana continua sendo delas, com Amazon, com Meta, com todas as empresas que ainda vêm, depois temos Apple na quinta-feira. Então são resultados que nós veremos agora se realmente eles se sustentam ou se não, ou se realmente esse capex aí vai ser desperdiçado em boa parte, um capex de trilhão, se nós somarmos aí os anos, e que realmente foi um capital mal empregado. Não, eu não vejo dessa maneira. Claro que algum malinvestment aqui, para usar uma expressão do Hayek, sempre haverá na cadeia de produção, mas e de investimento, mas, não há dúvidas do ganho de eficiência e do ganho de produtividade que esses investimentos retornarão e farão ao longo do tempo para essas empresas norte-americanas. E analisando também a visão de outro grande investidor, Dan Ives, na verdade um grande analista, não um investidor, um grande analista da Wedbush Securities. Eu estava assistindo a uma entrevista dele num podcast, e ele disse que o que os investidores ainda não perceberam é que os hyperscalers, eles manterão esse diferencial competitivo, e que as empresas de modelos, na verdade, serão commodities. Então os modelos serão commodities, mas a infraestrutura das hyperscalers aqui, principalmente Amazon, Google e Microsoft, possibilitará uma sedimentação de uma barreira competitiva, essas 3 principalmente, que dificilmente eles perderão espaço na era da IA, em razão do que eles estão fazendo como infraestrutura da IA. E eu até acho que eu colocaria até, claro que não foi a fala dele, mas eu penso que a SpaceX vai para esse mesmo caminho com os seus data centers, e penso que o Elon Musk tem essa mesma visão, então colocaria também a SpaceX nesse grupo das empresas que estão construindo uma barreira competitiva nesse momento, e que dificilmente depois essa barreira será rompida. De todo modo, o imediatismo do mercado vai possibilitar correções e volatilidade, e pontos de venda, pontos de entrada. Então, sempre ficar atento à volatilidade. A volatilidade é uma amiga, perdão, do investidor de longo prazo. Então, prestar bastante atenção a essas janelas, porque oportunidades podem surgir. Eu não concordo com essa visão do Steve Eisman, já falei aqui na retrospectiva no sábado. Eu particularmente sou comprador de Google, gosto da tese de Google. Microsoft é muito interessante, porque ela está ela tá sob alvo das críticas dos 2 lados, tanto do lado de quem critica o gasto do hyperscaler, muito gasto em data center, em IA, tanto do lado do software, que dizem que a IA vai matar o software, as empresas de SaaS. Então a Microsoft sofre dos 2 lados, nas 2 pontas, tanto como prestadora de serviço quanto como investidora, e por esse motivo as ações têm caído tanto, e essa compressão de múltiplos fez com que a empresa fosse avaliada em múltiplos historicamente jamais negociados nos últimos 10 anos, né. Preço-lucro na casa de 20 para os próximos anos aí, para os próximos 12 meses. Então, um valuation bastante,
diferente, vamos utilizar essa palavra, atípico, para uma empresa como a Microsoft. Então vamos ficar atentos a esses resultados. Hoje também teremos o início do Federal Open Market Committee, o famoso FONC, probabilidade de 30 e poucos por cento de alta para esse encontro, eu acho pouco provável, mas a precificação para o encontro de setembro é de 82% de alta, então bastante importante ficar atento ao que sai desse encontro, amanhã a coletiva de imprensa do Powell, ver que o Powell do Wash, que o Wash vai falar. Importante ficar atento à fala do Wash. O Wash já é uma pessoa de poucas palavras, não gosta de ficar falando muito para a imprensa, mas é importante ver o que nós podemos extrair da fala do Kevin Warsh. E depois, na quarta e na quinta, também temos esses resultados dessas empresas, não podemos deixar de acompanhar. E aqui sobre o Brasil, para falar que não, para não deixar de passar pelo Brasil, o Brasil, ontem tivemos o Boletim Focus, que é interessante é o seguinte, a projeção de inflação até caiu para o final de 26, mas o que me chamou muito a atenção foi o fato de que a mediana dos economistas projeta a alta de inflação, da projeção de inflação, para 27 e 28, para os 2 próximos anos. E isso me chama muita atenção e me preocupa, porque mostra que as expectativas de inflação não estão ancoradas. E muitos, gestores, investidores, têm proposto a tese de que é mais importante o investidor ficar agora na ponta curta com proteção à inflação, indexada à inflação e nem tanto no pós-fixado ou no CDI, que eu estou achando bastante interessante, porque mostra uma preocupação de risco e de contenção da inflação muito grande por parte dos institucionais. Então fica também essa ressalva. Quem é de bolsa está bastante otimista com bolsa, porque entende que os valuations estão muito baratos, os múltiplos estão muito baixos. Tome cuidado só com essas análises, porque são pessoas profissionais que trabalham com isso, têm fundos nesse segmento de FIA e, portanto, eles têm uma expertise muito boa e sabem o momento certo de alocar em empresas que são mais defensivas ou empresas que são consensualmente muito qualitativas na sua análise e por esse motivo podem se beneficiar de qualquer movimento favorável ao fluxo de equities. Então, como eu disse, eu mantenho sempre exposições a equities no Brasil, mas eu também entendo que existe um custo-oportunidade em relação ao que está acontecendo hoje. Então, sempre muito cuidado, avaliar bastante. Se você não for alguém que saiba avaliar empresas, que representa 99% das pessoas, faça por meio de fundos de investimento, de gestoras muito competentes, gestoras fundamentalistas que nós temos no Brasil, uma escola muito forte nesse sentido, para que você não se machuque ou não cometa decisões errôneas. Então fica aqui a minha análise de hoje, espero que você tenha uma excelente terça-feira. Comentei as principais notícias, realmente o tema da IA é fascinante e me faz me dedicar boa parte aqui do meu tempo à análise do que está acontecendo. Espero que você tenha gostado dessa análise e amanhã voltamos com o próximo panorama. Um grande abraço e ótima terça-feira.